Então, hoje eu quero começar o programa falando de um pedaço do texto do Bert Hellinger, que até o meu grupo aqui de pós em constelação escreveu, e eu acabei de ver e eu achei muito bonito para colocar hoje, que é do livro dele, Um Lugar para os Excluídos. O Bert Hellinger fala, né, que tudo aquilo que a gente exclui, né, uma hora isso volta como uma forma de ser visto, né, porque a exclusão quer dizer eu não quero olhar para determinada história, porque ela me machuca e porque eu não sei como e o que fazer com ela. Então, olha que bonito essa frase. Essa frase é esse pedacinho do texto. Tudo aquilo que deploro, eu excluo. Tudo aquilo que recrimino, eu excluo. Toda pessoa de quem tenho raiva, eu excluo. Toda situação que me sinto culpado, eu excluo. Assim eu vou me tornando cada vez mais pobre. O caminho oposto seria o seguinte: tudo aquilo que lamento, eu encaro e digo sim. Assim foi. E coloco isso dentro de mim com todo o desafio que representa para mim. Eu lhe digo: agora eu vou fazer algo com você. Vou tomar você como meu amigo ou como minha amiga, seja o que for. Então, esse livro do Bert Hellinger, Um Lugar para os Excluídos, é um livro muito, muito bom. E como todos os livros dele, né? E realmente trata de algo que a gente está acostumado a fazer. Porque quando a gente está numa situação que a gente não aceita, a gente tem que dizer sim. Eu estava vindo para cá e ouvindo a Laís, né, aquela ginasta que acabou ficando tetraplégica, e o repórter perguntando para ela, né, o que mais você sente falta, né, como é que está indo a sua vida, o que você tem aprendido. E ela disse de uma forma tão bonita: eu tenho aprendido muito sobre a paciência e a gratidão. São duas palavras que eu tenho me aprofundado muito. E daí falou que ela mais sentia falta. Ela falou que eu sinto falta de um abraço, né? De sentir o corpo com o corpo. Então, eu fiquei, né, pensando, falei, a gente tem tudo isso e mesmo assim, né, a gente ainda reclama e exclui tantas coisas da nossa vida. E quando a gente aceita a situação que nós estamos vivenciando, com toda a dor que ela pode ter, com toda a alegria que ela pode ter, com todo o desafio que aquele obstáculo pode ter, então eu consigo voltar, né, para o meu lugar, que esse é o objetivo da constelação. Porque às vezes com uma dor ou com uma dificuldade, a gente começa a fazer uma besteira atrás da outra. Então, eu vou falar uma frase de uma constelação que saiu no grupo de formação, mas eu achei essa frase tão forte, porque, por exemplo, um dos motivos da gente ficar obeso ou da gente engordar é a nossa relação, a dificuldade que nós temos de nos sentirmos nutridos pela situação com os nossos pais, principalmente com a nossa mãe. A gente começou até a falar no almoço sobre a amamentação. Quem não foi amamentado, quem se recusou a ser amamentado, daí fala, mas era criança, era bebê, né? Mas assim, a gente olha um bebê como um bebê, mas não só está num corpo de bebê, né? Um bebê tem uma consciência, tem uma experiência de outras vidas. Enfim, a relação entre mãe e filho é uma relação que a gente vai aceitando cada vez que nós compreendemos o bem que foi, o bem que é ter esta mãe ou este pai do jeito que eles são. É dizer sim, né, à nutrição que eles conseguiram nos dar, a vida que eles nos deram, da forma como pôde ser. Então, a gente entrou numa constelação, né, a pessoa veio constelar um tema. E é interessante porque eu não olhei para ela e não achei ela acima do peso. Mas do nada veio uma frase para o campo dela. Às vezes a gente tem que engordar para ser forte.
Então, olha isso, olha a frase que veio. Às vezes, nós temos que engordar para sermos fortes, ou para segurarmos algo que não é nosso, porque a força para as nossas questões a gente tem. Mas quando nós começamos a carregar aquilo que não é nosso, então a gente começa a engordar para segurar a onda e a barra de toda a família, muitas vezes. E isso é o que o Bert Hellinger fala, né, do herói, né, que o herói ele tem esse amor, mas é um amor que não traz cura, porque um amor que não tem ordem, um amor que diminui a capacidade do outro ou olha para o outro como se o outro não fosse digno de resolver as próprias questões, então esse amor diminui a força. Então, às vezes a gente olha para o marido, para uma mulher, né, para a esposa, ou olha para um filho, ou olha para a mãe e para o pai, e a gente fala para eles, olha, vocês não têm capacidade de resolver isso. Deixa que eu resolvo. Eu vou segurando tudo. E aonde isso vai? Para onde isso vai? Para onde isso se dirige? Né? Então, foi muito interessante ver que existem pessoas que elas têm um corpo, né, de halterofilista, né, mesmo que seja com gordura, né, mas ela é enorme e ela segura e ela está o tempo inteiro ali para o que der e vier, para todos os que precisarem. Mas as ordens da ajuda que o Bert Hellinger nos mostra através da constelação, né, mostra que o ajudar demais ou não saber ajudar da forma certa prejudica mais do que realmente ajudar uma pessoa. Então, às vezes, a gente pode até tirar totalmente a força dela. O ajudar demais, por exemplo, dos pais com os filhos, às vezes deixa o filho completamente sem força para encarar a própria vida, para encarar a vida lá fora de casa, né? Então, os pais têm que aprender a preparar os filhos para que eles saibam lidar com as situações fora de casa, para que em cada estágio, né, da evolução de um bebê, depois de uma criança, de um adolescente, de um adulto, os pais consigam, né, perceber essa alquimia de agora meu filho está preparado para pôr uma roupa sozinho, para tomar banho sozinho, meu filho está preparado para agora ir para a escola sozinho, para estudar sozinho. E assim, o pai e a mãe devem ficar felizes, né? Porque um filho está cada vez mais independente. Mas a gente vê que tem muitos pais que, porque eles não são independentes, eles prendem os filhos numa dependência, às vezes financeira, às vezes afetiva, às vezes na base da coação mesmo, da chantagem emocional. E o que eu mais faço nas constelações é liberar as pessoas desse peso, dessa culpa que os filhos sentem por, de repente, agora darem passos em direção à sua própria vida. Então, muitos pais tiram a força dos filhos, ou muitos pais pedem para os filhos carregarem o próprio peso deles, né, por eles, para eles, né? Então, os pais dizem para os filhos, olha, vocês contam segredos para os filhos, ou pedem para os filhos resolver o próprio relacionamento afetivo deles, ou pede para sustentá-los, né? Ou pedem para ficarem disponíveis para eles em termos de tempo. Então, isso faz com que os filhos se sintam muito pesados. Então, gente, essa frase, né? Às vezes a gente tem que engordar para ser forte, isso aprisiona. Aprisiona tanto a pessoa que está nesse movimento, porque essa pessoa também precisa, às vezes, só servir o outro, porque também tem medo de olhar para a própria vida, né? Tem medo de falar, puxa, eu sou livre para escolher, para agora olhar para aquilo que eu quero.
como é difícil a gente olhar para aquilo que a gente quer. Parece que é egoísmo, né? Olhar e falar assim, puxa, isso eu quero, isso eu não quero, ou isso eu não quero mais, ou isso agora eu quero, né? Então parece egoísmo quando a pessoa fala, nossa, isso aqui não tá bom para mim, né? Principalmente dizer não a pai e mãe, aos familiares. Mas a desobediência em relação aos pais é uma das primeiras fases de que um adulto pode agora seguir a própria vida. O desobedecer ao que veio antes, às pressões sexuais, sociais, às pressões culturais, aos desejos que os pais têm, as expectativas, né? Então, eu vejo pais, principalmente em muitos. Quando os pais levam as crianças já muito cedo para se realizar em alguma coisa, então a gente vê que tem uma expectativa dos pais ali muito grande para que aquele filho faça o que os pais não fizeram. E isso não pode existir, né? Então, de repente, o pai não conseguiu fazer uma faculdade. Ai, filho, agora você vai fazer a faculdade de Direito, que era o meu sonho. Né? Como assim? Né? Então, os filhos, obviamente, vão continuar tudo aquilo que os pais não puderam fazer e que foram frustrados e que todos nós devemos também saber lidar com as nossas frustrações, porque a gente não vai receber sim de todos e nem da vida o tempo inteiro. Na verdade, quando a gente tem essa consciência, então a vida é um puro sim, porque a gente sabe que aquele não foi um sim, na verdade, né? Sabe quando você não estava mesmo afim de ir em algum lugar e a pessoa liga e fala, viu, eu não vou poder ir hoje, então é um não. Daí você fala, ai, tudo bem, mas graças a Deus, porque eu também já não estava querendo ir mesmo. Então, aquele não daquela pessoa já era um sim. Então, quando a gente fala, olha, deu errado aquela coisa, de repente aquele sim, aquele não é o melhor sim que a gente poderia ter tido, né? O não para alguém que você gostou, né? De repente foi o melhor sim que essa pessoa podia ter te dado, porque depois do não dela, o quanto você cresceu, né? Ou então depois do não daquela faculdade que na época você queria entrar e de repente você se tornou um outro profissional, fez uma outra coisa que tinha tudo a ver com você. Então eu acho que a gente tem que perceber muito os sinais que a vida nos dá. E principalmente você que está acima do peso, né? Se essa frase te ajuda e te serve, né? Às vezes a gente engorda para ser o forte. Então, olhe para as pessoas que você sente que você está carregando ou para situações e comece a dividir as tarefas, dividir as responsabilidades, dividir o peso, né? Com outras pessoas. Ah, mas fulano não vai fazer mesmo. Então, ótimo, você também não faz. Se recuse a fazer aquilo que não tem a ver com você, né? Que não é da sua alçada, ou como dizia uma amiga minha, de forma errada, não é da sua calçada. E não é, se não é da sua calçada, então não faça, né? Faça só o que tiver lá na sua calçada. E é isso, gente. A gente vai aprendendo isso quando eu falo essa frase também é para mim. E a gente, cada vez que nós vamos olhando para as questões que aparecem no campo da constelação, nós crescemos e muito. Então, gente, participar desse campo, ser surpreendido com essas revelações, é sempre uma delícia. Então, venham participar das constelações em grupo. Hoje tem aqui no auditório da Rádio Mundial, 14 horas e 19h30, todas as terças e quartas. O curso de formação em constelação não é exigido nenhum diploma, você não precisa estar na área, você pode só, de repente, querer conhecer tudo isso, né? E querer conhecer como tudo isso pode beneficiar a sua vida, porque a constelação, os 10 primeiros módulos vão ser puro tratamento para você. Então, você vai olhar para muitos aspectos que você nem imaginava que estavam ali parados. Então, é uma grande oportunidade.